E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando? Vamos lá, então, a aula de opinião pública, pesquisa e opinião pública, tá? A gente vai dar continuidade a essa parte teórica e vamos caminhar agora para uma definição de termos, como eu tinha colocado aqui, definindo alguns termos que, na verdade, vocês vão falar assim, mas Arnaldo, são coisas meio óbvias, né? Dentro dos estudos. Não, não são bem óbvios assim. Deixa eu contextualizar para vocês, então. A gente está fazendo todo um apanhado sobre as teorias, as bases que definem a formação da opinião pública nesse primeiro semestre da disciplina, tá legal? Bom, o que a gente viu até agora? Então a gente viu que a opinião pública ela não pode ser totalmente manipulada, não existe esse processo de manipulação, isso é altamente questionável. O que acontece é que através de grupos de controle, através de veículos de comunicação, através de estruturas que são criadas até pela própria mídia, pelos meios de comunicação de massa, a opinião pública acaba sendo levada a assumir algumas posições, a ter algumas pautas sendo colocadas sempre para discussão pública, tá? Mas é impossível você definir uma manipulação total, porque você não pode considerar que existe só uma única pessoa que vai receber essas informações. A opinião das pessoas acaba sendo levada por uma série de contextos, de fatores, certo? Bom, no âmbito da publicidade, agora a gente vai começar a trabalhar especificamente as atividades profissionais, a publicidade, as relações públicas também, que medem bastante essa questão da opinião pública. Eu preciso definir alguns termos para vocês e explicar como que alguns desses termos, de uma maneira geral, se confundem dentro do que a gente vai entender como atividade profissional mesmo, certo? Você está fazendo a graduação, você vai falar, eu vou me formar em publicidade e propaganda, eu serei um publicitário. Legal, ok, esse é o nosso objetivo. Mas você vai criar produtos, você vai criar campanhas publicitárias que vão atingir a grande massa, através dos meios de comunicação de massa. Televisão, rádio, internet, jornal impresso. Mas a grande questão é, você sabe mesmo definir esses conceitos? Se eu te perguntasse, assim, de bate pronto, defina para mim publicidade, você ia conseguir hoje, durante esse momento que a gente está vivendo e com a evolução da comunicação do jeito que está, você consegue me definir em poucas palavras o que seria a publicidade? Ou o que seria a propaganda? E mais, dentro daquilo que a gente estudou até agora de opinião pública, as pessoas têm essa noção de que estão recebendo publicidade e propaganda o tempo todo e que podem ou não ser atingidas pela propaganda ou pela publicidade, né? Ou pelas duas coisas, porque acreditem vocês, elas são diferentes, né? Quando eu preciso lançar algum tipo de conteúdo, as pessoas conseguem medir até que ponto eu estou sendo influenciado pela propaganda ou pela publicidade? Por isso que a gente começa então a definir esses termos com vocês. Primeiro, publicidade, a palavra, descende do latim publicus, ou público, certo? Que dá a ideia da distinção entre o espaço público e o espaço privado. Não podemos esquecer que nós estamos lidando com anunciar, o ato de propagar, o ato de dizer para grandes pessoas, para o grande público de pessoas, para as pessoas em geral, algo sobre alguma coisa. Ok? Essa é a essência da nossa profissão. Ok? O termo estaria ligado à esfera pública, ao saber acessível e a um grande número de pessoas. Basicamente é isso que a gente deveria saber. Ou seja, eu tenho que informar para muita gente ao mesmo tempo. Esse é o contexto. Nos tempos atuais, a apreensão da realidade, o que as pessoas enxergam hoje do mundo, através das informações, acontece em grande parte pelo meio que mediada pela imprensa, pelos jornalistas. Mas a publicidade tem uma parcela muito grande, inclusive, nesse processo. Porque é através da publicidade que elas têm uma espécie de noção de realidade daquilo que está sendo vendido, daquilo que está sendo consumido, daquilo que está sendo mais utilizado pelas pessoas. Se ela ficar somente numa bolha, se a pessoa não tiver acesso a nenhum tipo de conteúdo informacional, ela não vai saber, por exemplo, o que ela vai comprar, o que ela vai vestir, o que ela vai comer, o que o resto do mundo está falando, como que as pessoas estão se comportando ao seu redor.
Olha a importância, então, da propaganda, da publicidade como um todo, de dizer, de tornar público algumas coisas para que as pessoas vivam dentro desse mundo real que o cidadão tem à sua disposição. Para isso, para aquilo que a gente está estudando, então a gente poderia olhar que a publicidade vai estar mais atrelada ao jornalismo. Por quê? É através do jornalismo que eu dou a dimensão das informações. Só que veja, no jornalismo eu só estou dando para as pessoas as informações do mundo real, as informações em que elas precisam saber para se viver dentro do âmbito da sociedade. A propaganda e a publicidade em si, como a gente entende, ela vem de uma extração diferente. Ela vem de um conceito que é externo, inclusive, ao Brasil. Não é muito atinente esses termos dentro da nossa realidade brasileira. Até porque, logo no final, eu vou explicar para vocês que nós não temos palavras para significar ou para traduzir essas três palavrinhas que a gente, ou pelo menos essas três, nós só temos duas que a gente consegue traduzir, porque são conceitos que são muito maiores do que a gente pode imaginar e que estão ligados somente à venda de um produto. Quais seriam esses três termos? Publicity, advertising ou advertising e propaganda. Olha, meu inglês macarrônico, né? A própria propaganda é uma palavra em inglês. Ela não é inglesa, mas ela é utilizada como propaganda. Ela é utilizada, na verdade, por um conceito norte-americano. Vou chegar até lá. Primeira coisa, o que seria a publicity? A publicity ela vai se referir muito mais a uma divulgação feita sobre produtos e serviços sem custo nas veiculações de mídia. Ou seja, a publicity, o conceito de publicity que os americanos têm é algo mais relacionado ao marketing e às relações públicas do que somente essa questão publicitária, tá? O publicity, ele estaria mais objetivando eu conseguir um reforço de marca ou as marcas sendo ditas, sendo colocadas dentro de um contexto em que elas apareçam naturalmente nos meios de comunicação. Segue uma espécie de escola americana. Alguns professores nacionais que vão seguir a escola americana vão falar sobre essa questão de não haver uma compra do espaço publicitário. Eu anuncio algum produto sem ter que utilizar de dinheiro para influenciar as pessoas. Olha aí a palavrinha influenciar surgindo. Eu anuncio através da opinião de outras pessoas. E por isso que hoje em dia nós temos tanto mercado, por exemplo, dos influenciadores digitais, porque são pessoas que trabalham exatamente com esse tipo de mediação. São pessoas comuns que recebem para falar para outras pessoas de produto A, B ou C, ok? A publicity, então, seria o quê? A citação extensiva das coisas, o boca a boca que vai sair de um produto. Nós temos um caso, eu posso citar aqui rapidamente, uma grande marca de sucos que vocês todos conhecem, Sucos Del Valle, por exemplo. Eles começaram bem naturalmente, sem investir em propaganda. Eles fizeram um grande trabalho de divulgação na qualidade do produto quando o produto foi lançado. E posteriormente que foram fazer campanhas midiáticas para ganhar o grande público, certo? Assim como outras grandes marcas acabaram criando dentro da população meio que já alguns contextos, alguns conteúdos que são comuns. A gente não fala mais o nome do produto, a gente fala a marca. Eu não compro, por exemplo, um barbeador, eu compro Gillette. Eu não passo uma pomada, eu passo minâncora. Né? Entre outras coisas que a gente poderia citar aqui especificamente. O fato é que seria algo público gratuito, não pago. Aonde entra o pago? Aqui, no que seria o advertising. Advertising já é a contratação do espaço, já é uma mensagem clara, de persuasão, na tentativa de indicar para a pessoa: olha, consuma isso, compre isso, você precisa desse produto. Aí sim, agora eu tenho um correlativo nacional com a palavra propaganda, ok? E mais, a advertising seria a ação, a prática de chamar a atenção pública das pessoas para alguma coisa que eu estou pagando para aquilo acontecer, para aquilo ter uma visibilidade. E não, diferentemente do publicity, que lembrem-se, vem de público, né? Vem de algo ligado a público, eu não estaria mais diretamente relacionando-me
com algo somente de influência. Eu estou comprando espaço para aquilo ter uma certa visibilidade. E eu comprando esse espaço, eu sou dono desse espaço e eu anuncio da forma como eu quiser. Ali eu tenho a publicidade comercial, como a gente vai dizer, aqui no Brasil. Tá legal? Já a propaganda, que aí já é uma digressão, né? E é uma variação, vem de propagare. E a primeira pessoa que falou desse termo propagare foi o Papa Urbano VIII, que criou um órgão para dizer para as pessoas sobre a expansão da Igreja Católica. Então ele tinha a ideia de propagar, ou seja, de falar sobre, influenciar as pessoas ideologicamente para que elas tivessem acesso à ideia da igreja. Isso tem a ver com o contexto, com o conceito de propaganda. Olha só, nos países de língua inglesa, propaganda designa o processo de disseminar informações. Entende como são três? Nós estamos diante de três aspectos. Um é eu falar daquilo ostensivamente para aquilo ganhar uma divulgação gratuita. O segundo, eu compro um espaço dentro de alguma grande mídia para eu ter a minha marca. E a terceira, eu dissemino uma ideia na cabeça das pessoas, eu propago uma ideia da cabeça das pessoas, eu falo daquilo ostensivamente, mas de modo a quase incutir na cabeça delas uma ideologia, um jeito de pensar. Olha só, para fins ideológicos, políticos, filosóficos ou religiosos. Nos Estados Unidos, ninguém afirma fazer propaganda. Ele é acusado de fazer propaganda. A propaganda para eles lá já é um conceito diferente do que nós temos. É eu propagar para as pessoas algum conceito que eu tenho, ou algum conceito pelo qual eu estou interessado, ou eu quero que as pessoas se interessem, certo? O que lá, inclusive, muitas vezes é visto como crime. Então, o que seria definido de uma forma geral? É a informação, a ideia ou os rumores que são deliberadamente espalhados para ajudar ou prejudicar pessoa, grupo, movimento, instituição. É um objetivo mais para convencer as pessoas, não, não manipulá-las, mas dizer para elas que aquele processo existe e que aquela informação está lá, mas não para vender alguma ideia. O objetivo não é vender. Os dois primeiros, tanto o publicity quanto o advertising, eu estou vendendo um produto de um jeito ou de outro. Já no propaganda, para os americanos, não. Eu estou incutindo na cabeça das pessoas ou oferecendo para elas mais informação sobre esse princípio ideológico. Portanto, isso acabou gerando uma espécie de confusão, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque nós não temos palavras, por exemplo, que consigam significar tudo. Desses três termos, o propaganda, advertising e o publicity, nós só temos duas versões que a gente pode colocar, que seria o publicity e o propaganda. O advertising, que seria um outro conceito, né? É o que a gente chama hoje de propaganda, em si, ou de publicidade, estaria errado. Entenderam como que a coisa fica meio confusa? Os conceitos estão confusos? Até porque, para encerrar a discussão, a gente tem um exemplo prático. Quando eu digo que eu trabalho com propaganda, olha como é que é um rolo. Se eu não explicitar o que eu estou dizendo, isso pode fazer com que eu seja confundido com um vendedor de remédio, que é um propagandista. É aquela pessoa que vai levar uma informação, ele tem o objetivo de convencer o médico de que aquele medicamento é o melhor para ser comercializado, para ser receitado para o seu paciente dali a algum tempo, ok? Já no caso do publicitário, é aquele profissional que trabalha dentro de uma agência de propaganda e que vai trabalhar com comunicação dentro dos meios de comunicação de massa. Entende como que há uma espécie de confusão entre esses termos? Ou seja, a gente pode ter algo que explique alguma coisa. Por exemplo, publicity. Aí você vai traduzir erroneamente como publicidade. Na verdade, nós não temos um conceito em português para isso, que seria o que a gente mais se associa ao de influenciador digital. Ou essa mídia gratuita, vamos colocar assim, né? Que sai espontaneamente nos meios de comunicação e que vai ser feita pelas relações públicas, pelos assessores de comunicação, mas não diretamente pelos publicitários. Os publicitários no Brasil trabalhariam com esses últimos dois conceitos. O conceito mais especificamente do advertising, que é o conceito de comprar um espaço para fazer um anúncio, ou o conceito de propaganda norte-americano, que é o de
criar uma ideologia e vender essa ideologia para as pessoas adquirirem o hábito de consumir essa questão ideológica em si. Então, de uma maneira geral, para a gente encerrar, nós precisamos definir esses termos com vocês. Por quê? Porque são termos que são atinentes à opinião pública. A opinião pública acaba sendo moldada dentro desses três conceitos. E o que eu precisava explicar para vocês, porque a gente vai falar sempre deles aqui para diante, tá legal? Então tome cuidado, às vezes vocês vão falar assim, pô, não, eu já sei qual é o conceito que eu trabalho. Quase, não é bem assim. Ainda existe uma certa confusão, mas de uma maneira geral, tudo é relacionado à comunicação. Essa é a grande lição que a gente quer deixar para vocês hoje, tá legal? Muito bem, semana que vem a gente continua. Eu espero que todos vocês continuem se cuidando, pessoal. Revisem a aula novamente, ou ouçam o estilo podcast, é importante. Mais dúvidas, entre em contato e a gente vai tirando com vocês e esclarecendo durante a semana, tá legal? Pessoal, continuem se cuidando. Vamos com fé que vai dar tudo certo. Um grande abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, até lá.